vamos falar de distância. A gente vai calcular a distância o quê? A gente viu nas últimas aulas alguma coisa sobre plano e reta. Então, a gente já viu como calcular ângulo entre dois planos, ângulo entre duas retas. Então, vamos tentar entender hoje como calcular distância entre esses elementos aí. Por exemplo, calcular a distância entre um ponto e um plano. No segundo grau, a gente aprende uma fórmula, né? Tem uma fórmula que é para calcular aquelas coisas lá. Quer dizer, aquela fórmula ainda é verdadeira. A questão é quanto de fórmula você consegue decorar nesse curso. Porque você ainda tem as fórmulas da física, né, da mecânica e as fórmulas do cálculo para calcular, para decorar. Então, por exemplo, o livro do Reginaldo ele fala alguma coisa antes sobre projeção ortogonal, que eu vou falar mais no fim da aula. Então, usando projeção ortogonal, se você gosta de decorar a fórmula, é um pouco mais fácil decorar usando. Só que eu acho sempre mais fácil você pensar um pouco sobre o problema e esquecer que existe uma fórmula pronta há 300 anos para resolver esse problema e tentar você mesmo achar a fórmula desse problema. Então, vamos lá. Quando a gente fala em distância, em geral, a gente está preocupado na menor distância. Então, por exemplo, a minha distância até o quadro. A minha distância até o quadro, eu não vou medir a minha distância até aquela palavra distância lá. Eu vou medir até aqui, né? Eu estou mais perto do quadro. Em geral, em matemática, quando a gente fala de distância, a gente está interessado em ter a menor distância. Ou seja, de todos os segmentos que ligam P0 a esse plano, a gente está interessado em qual pega todos os segmentos que ligam P0 até esse plano e vamos pegar o que tem menor comprimento. Em geral, acho que todo mundo concorda, o menor comprimento é você olhar para aquela coisa que você está indo e ir. Então a menor distância entre um ponto e um plano vai ser atingida no segmento de reta que é perpendicular ao plano. Todo mundo concorda? Ou seja, se eu estou querendo a minha distância até o quadro, se eu for para lá, a distância vai ser maior do que se eu chegar aqui. Né? Tá, isso aí decorre de uma coisa chamada Teorema de Pitágoras, né? Que um cara chamado Pitágoras descobriu há um tempo atrás. Então, já que a menor distância, que é a distância que a gente quer, vai ser atingida no segmento ortogonal, o nosso problema é só calcular o comprimento de um segmento que sai de P e chega ao plano de forma ortogonal. Ok, como é que a gente faz isso? Bom, um procedimento que deve funcionar é o seguinte. Você está calculando a distância, você está calculando o comprimento de um segmentozinho ortogonal que liga P0 ao plano, ortogonal ao plano. Bom, esse segmento é parte de uma reta. Né? Você tem o segmento aqui e tem uma reta aqui. O grande problema de calcular a distância, porque o que a gente sabe? A gente sabe calcular a distância entre dois pontos, de forma mais ou menos fácil. Então, se a gente achar qual é o ponto do plano que realiza essa distância, aí é só calcular a distância entre P0 e P1, e aí você vai ter achado a distância do seu ponto ao plano. Então, a grande questão é achar quem é aquele ponto P1. Bom, e como que a gente faz isso? Uma forma é achar a equação daquela reta e ver em qual ponto essa reta intercepta o plano. Porque P1 é exatamente a interseção daquela reta laranja com o plano. E aí, se eu achar esse P1 aqui, eu simplesmente calculo o tamanho desse segmento. E aí, como é que eu acho aquele P1? Tem que achar a equação da reta que é ortogonal ao plano e passa por P0. E aí, como é que eu faço isso? Então, o plano ele tem um vetor que é ortogonal a ele, né? Que é uma coisa que a gente chama de vetor normal. O carinha que aponta para cá. E qual que é a equação da reta que é normal ao plano e passa por P0?
Bom, você chama isso aqui de R. A equação da reta R é algo do tipo αt, ela passa por P0 e tem a direção daquele vetor normal. Ou seja, P0, x0, y0, z0, mais t vezes. E qual que são as coordenadas do vetor normal? Bom, já que o plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero, as coordenadas do vetor normal simplesmente é ABC. Que é a mesma coisa que x0 mais ta, y0 mais tb. Tá. Agora eu já achei a equação da reta. Agora eu tenho que achar aquele ponto P1 no plano para poder calcular a distância de P0 a P1. Como que eu acho quem é aquele ponto P1? O que eu exijo daquele ponto? Seja um ponto da reta e que satisfaça a equação do plano. Bom, um ponto da reta é sempre desse jeito aqui, né? x0 mais ta, y0 mais tb, z0 mais tc. O que significa esse cara estar no plano? Significa que ele satisfaz essa equação. Então, vamos lá. Vou chamar de P1 o ponto na interseção de R com π. Se esse cara está no plano e na reta, em particular ele está na reta. Se ele está na reta, existe um t, ou seja, esse P1, ele é alfa de T1 para algum T1. Porque, bom, todo ponto na reta é alfa vezes T para algum T. Eu estou chamando o cara que chega no P, estou chamando esse parâmetro de T1. Bom, a outra propriedade é que esse cara está no plano. Então, as coordenadas dele têm que satisfazer a equação do plano. Assim, a gente tem que ter que A vezes primeira coordenada daquele ponto ali, x0 mais T1 vezes A, mais B vezes Y, que é a segunda coordenada do cara, que é y0 mais T1B, mais C vezes Z0 mais T1C, mais D igual a zero. Tá, então ali eu tenho a equação, que se você olhar bem ela é linear em T, e a gente pode reescrever essa equação desse jeito, né? AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D igual a T1 A quadrado mais B quadrado. Então, eu sei, na verdade, quem é aquele ponto T1 que está ali. Aquele valor T1 é simplesmente AX0 mais BY0 mais CZ0 sobre mais D. Mais C2. Claro que isso aqui é diferente de zero, porque a gente sempre pega para normal do plano, e isso aqui são as coordenadas do vetor normal, a gente pega um cara que não é nulo, né? O vetor não pode ser nulo. Bom, achei o T1. Então, o que significa? Que P é alfa de T1. Então, quais são as coordenadas daquele ponto P1? As coordenadas do ponto P1 são x0 mais T1 vezes A, e o T1 é essa coisa feia aqui, y0 mais T1B, z0 mais T1C. Agora eu sei quem é o P1, eu posso escrever o P1. E eu sei quem é o P0, o P0 foi dado. Então a distância do ponto e o plano é só você calcular o tamanho daquele segmento. Lembra que quando eu resolvi essa equação aqui, eu passo alguém para o lado de cá, né? Então esse aqui tem um menos aqui, na verdade. Depende do jeito como você escreve ali.
Bom, então todo mundo concorda que a gente sabe achar a coordenada desse ponto P1? Fácil. Dado o P0 e o plano, nota que esses coeficientes aqui, esses constantes, só dependem do ponto que você está querendo calcular a distância e do plano onde você quer calcular a distância. Eu não estou falando que a coordenada do P1 é bonita. Tudo bem, é uma coisa meio estranha. Mas, vamos calcular a distância então. Então, a distância do ponto P0 até o plano π é simplesmente a distância entre P0 e P1. Todo mundo concorda com isso? Bom, então eu vou fazer o seguinte. A distância então vai ser raiz quadrada de... Qual que é a distância entre P0 e P1? Eu pego a primeira coordenada de P1 menos a primeira coordenada de P0, vírgula, segunda coordenada de P1 menos a segunda de P0, terceira de P1 menos a terceira de P0. Ou seja, na prática vai ficar x0 menos x0 mais T1A ao quadrado mais y0 menos y0 mais T1B ao quadrado mais z0 menos z0 mais T1C ao quadrado. Bom, em algum momento eu comecei a escrever de laranja, né? Então, vou continuar. Vamos ver quanto que dá aquilo ali. Aquilo ali da raiz, esse x0 vai cortar com esse cara. Vai ficar na prática T1A ao quadrado mais T1B ao quadrado mais T1C ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Bom, a gente consegue isolar esse T1, né? T1 ao quadrado, A2 mais B2 mais C2. Então, isso aqui fica módulo de T1. Lembra, raiz quadrada de uma coisa ao quadrado não é a coisa, é o módulo da coisa. A2 mais B2 mais C2. Então, basicamente, isso aqui vai ficar... Lembra, em nenhum momento eu substituí o T1 até agora. Por que eu não substituí o T1? Porque senão eu ia ter que estar carregando aquela coisa feia ali, aqui dentro desse quadrado. Mas agora eu vou substituir o T1. Se a gente substituir o T1 agora, fica módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, eu já tirei o sinal de menos, que ele não faz diferença no módulo, sobre A2 mais B2 mais C2 vezes raiz de A2 mais B2 mais C2. Tem uma raiz aqui, tem um cara com potência meio aqui, tem um cara com potência 1 aqui. Então isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui e apagar aquela raiz ali. Ou seja, a gente acaba de achar uma fórmula para a distância de um ponto a um plano. Que se você quiser, ela pode ser escrita da seguinte forma. Dá exatamente isso aqui. Ou seja, você faz produto interno do ponto que você está querendo com o vetor normal do plano, soma D é a coisa independente lá do plano, e divide pela norma do vetor normal plano. Mas enfim, num problema concreto, eu realmente sugiro a você
Tá, você vai falar, mas não dá tempo, não dá tempo. Pode ser que você tenha que fazer aquela conta de forma mais rápida. Mas se você já fez ela umas 2 ou 3 vezes, você vai conseguir facilitar. A raiz passou dividindo, porque o que a gente teria aqui, lembra quem é o T1? O T1 é um cara que tem alguma coisa sobre A2 mais B2 mais C2. Alguma coisa sobre isso aqui multiplicado por essa raiz aqui. Então, você pode pensar que isso aqui que está aqui embaixo está elevado a 1, né? Esse cara aqui é elevado a meio, né? Ou seja, eu posso colocar ele aqui embaixo e escrever ele igual a elevado a menos meio. Aí eu somo as potências desse cara aqui, porque elas são iguais, aí fica o meio só embaixo. Então fica esse cara aqui, Ou seja, por isso que sempre que você tem a raiz e um cara, é o mesmo cara sem a raiz, fica o cara de baixo a raiz. Certo? Então a gente achou uma fórmula, e mais importante que uma fórmula, a gente achou um método de construir, de fato, a distância de um ponto ao plano. E é um método, eu vou falar exatamente igual o professor da 5ª série falava, da 8ª série, do ensino médio. Não decora a fórmula, tenta pensar no raciocínio. Eu sei que tem hora que é melhor decorar a fórmula mesmo. Então, eu sei que vocês vão decorar a fórmula. Aí eu vou dar uma dica para quem quer decorar a fórmula. Decora direito. Assim, não comece a escrever besteira na prova. Porque senão fica assim, professor, mas eu só errei a fórmula. Mas já que você quer usar a fórmula, se você errar a fórmula, você errou tudo, né? Então, se você começa a desenvolver um raciocínio desse e esquece de somar o D lá, porque você esqueceu de passar ele para lá, a gente vai considerar alguma coisa. Então, a distância de ponto a um plano é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Você tem um ponto aqui, um plano aqui, como é que você calcula a distância? Você vai medir essa coisa que está aqui. Por que você não mede essa distância aqui? Porque a gente quer a menor distância. E a gente sabe que a menor distância é essa aqui. Bom, quando você vai calcular a distância de um ponto a uma reta, é mais ou menos a mesma coisa que a gente quer. Distância do ponto. Então, você tem uma reta R, um ponto P0, e a gente quer calcular a distância daquele cara. Como é que a gente calcula a distância daquele ponto? Vamos supor que essa reta aqui, ela é dada por... Tem um ponto aqui. E o vetor diretor dela é um cara de vetor V. Então eu tenho a equação de uma reta, dada desse jeito, de forma paramétrica. É a reta que passa pelo ponto P1 e tem direção do vetor V. Eu quero calcular a distância dessa reta até o ponto P0. Bom, vamos supor que o problema fosse um pouco diferente. Eu tenho outro ponto aqui na reta, um ponto P. E eu quero calcular a distância do P0 até o P. Bom, o ponto P, ele é dessa forma, né? O P, ele é um cara P1 mais T1 vezes V. Quer dizer, vou colocar um L. Então, existe um número L. Como que a equação da reta diz o seguinte? Todo ponto da reta é da forma P1 mais T vezes V, por algum T. Então, se eu tenho um ponto qualquer na reta, eu sei que existe um L aqui, de forma que esse cara se escreve exatamente como P1 mais LV. Ok? Agora, como é que eu calculo a distância do P0 até esse P? Bom, a distância do P0 ao P, eu tenho uma distância entre 2 pontos. Vou calcular. A distância do P0 ao P é exatamente... Vou calcular ao quadrado, tá? A distância é só para não ficar usando a raiz. Isso aqui vai ficar igual. Então, eu vou fazer P menos P0
Vamos só escrever o P aqui. Bom, lembra que o meu ponto P é P1 mais LV, né? Então é um x1 mais L vezes A, x2 mais L vezes B, opa, y1, z1 mais LC. Todo mundo concorda que a coordenada do ponto P são essas aí. Agora, para calcular a distância, eu vou fazer esse cara menos o P0 e vou calcular a distância desse cara, calcular a norma desse ponto. Então, vai ficar x1 menos x0 mais LA ao quadrado mais y1 menos y0 mais LB ao quadrado mais Z1 menos Z0 LC ao quadrado. Todo mundo concorda que a distância ao quadrado entre aqueles dois pontos é aquilo ali? Eu estou fazendo coordenada de P menos a coordenada de P0. Então está aparecendo isso aqui menos um x0. Eu só estou agrupando o x0 perto do x1 aqui. Beleza? Bom, se a gente expande isso aqui um pouquinho, isso aqui vai dar um polinômio de grau 2 em L. Isso aqui vai ficar x1 menos x0 ao quadrado. Eu vou separar todo mundo que tem potência 0 em L, potência 1 em L, potência 2 em L. y menos y0 ao quadrado, z1 menos z0 ao quadrado. Mais. Agora vamos ver os caras que são 2 vezes isso, né? Então vai ter que aparecer um cara 2 vezes isso aqui, vezes isso aqui. Ou seja, vou poder pôr um 2L em evidência aqui. E vai ficar A x1 menos x0 mais B y1 menos y0 mais C Z1 menos Z0. E agora tem um cara lá que multiplica L ao quadrado. Quem é o cara que multiplica L ao quadrado? Esse A quadrado aqui, mais esse B quadrado aqui, mais esse C quadrado. A2 mais B2 mais C2. Essa aí é a distância entre aquele ponto P0 e o ponto P. O ponto P se escreve como um P1 mais LV. Então isso aí é exatamente a distância entre um ponto qualquer da reta. Um ponto qualquer da reta vai variar o L. Então, você variando o L aqui, você acha a distância entre o ponto P0 e um ponto qualquer da reta. Mas qual que é a distância de um ponto a uma reta mesmo? É a menor distância do ponto até aquela reta. Então, se a gente chamar essa coisa aqui, vou chamar esse cara aqui de gama, esse cara aqui para mim é beta, esse cara aqui é alfa. Então, a gente achou que a distância de P0 até um ponto P ao quadrado é igual a alfa L quadrado mais 2 beta L mais gama. Tá, você está se perguntando o seguinte, o que tem a ver isso aí? Tem a ver o seguinte, a distância até um ponto qualquer da reta é aquela ali. O que a gente está querendo é a distância até o menor, está querendo a menor distância, ou seja, qual ponto da reta R fica mais perto do ponto P0. Quando a gente achar esse ponto, a gente calcula o tamanho desse segmento. Então, isso aqui é uma função, a gente quer o menor valor dela, a gente quer achar o mínimo dessa coisa aí, né? Bom, o ponto de mínimo aqui vai ser exatamente a distância que a gente quer. Pergunta, como é que a gente acha o ponto de mínimo dessa função aí? Tá, tudo que a gente achar aqui vai ser a distância ao quadrado. Então significa que depois de todas as contas vamos ter que tirar uma raiz quadrada em algum lugar aí. Tá? E aí, como é que acha o ponto de máximo ou mínimo de uma função? A única coisa que vocês aprenderam a fazer com a função até agora? Derivar. Bom, acontece o seguinte, se você está diante de um problema e a única coisa que você sabe fazer com a função é derivar, então deriva. Você só sabe fazer isso. Se não der certo, deriva de novo. Bom, daí se não der certo, está errado. Aí você volta atrás e tenta resolver o problema. Mas enfim, para achar o ponto de máximo ou mínimo de uma função,
esses pontos eles vão estar nos pontos críticos da função. O ponto crítico é candidato a máximo ou mínimo. Então vamos lá. A gente quer resolver então, vamos achar os pontos críticos. Como que eu acho ponto crítico? Derivo. E como que eu derivo? Aquilo ali, por exemplo. Tá, vamos chamar isso aqui de f de L, né? Ou seja, eu quero achar os caras onde f' de L é zero, né? F' de L. Como é que eu derivo isso aqui? Mais, derivada disso aqui. Derivada disso aqui. Zero. Não precisa pôr nada. Ou seja, f de L é zero se só se L é igual a menos beta sobre O. Ok, achei um ponto crítico. Esse ponto ele poderia ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto de inflexão. Por que eu garanto que esse cara é um ponto de mínimo? Por causa exatamente do meu problema. Quer dizer, por alguns outros detalhes também, né? Por exemplo, o coeficiente de grau 2 aqui é um cara que é diferente de zero e é positivo. Então lembra, o coeficiente é positivo. Coeficiente positivo significa, pensa na sua carteira. Sua carteira tem muito dinheiro, você tem uma quantidade positiva de dinheiro, você está feliz, né? Então, ou seja, coeficiente positivo, a função é assim. Se sua carteira tem uma quantidade negativa de dinheiro, você está triste. Então, você fica assim. Então, é besta, mas as pessoas costumam entender quando você fala desse jeito. Quando você fala em coeficiente, inclinação, ninguém entende. Apenas, se tem dinheiro, está feliz. Se tem dinheiro, está feliz. Ou seja, a minha função é assim. Se a minha função é assim, significa que ela tem um ponto de mínimo. Ela não tem um ponto de máximo. E se ela tem um ponto de mínimo e só um ponto de mínimo, então o ponto de mínimo coincide com aquele L que eu achei ali. Ou seja, o ponto crítico é esse aí. Então a menor distância é exatamente simplesmente calcular f. Vamos chamar esse cara aqui de um L0. F de L0. E aí você tira a raiz quadrada de f de L0. Que lembra, tudo que a gente calculou o quadrado da distância. Então a gente está achando o quadrado da distância. Para achar de fato a distância, você tem que tirar a raiz desse cara aqui. Bom, ok, né? Que agora quem é f de L0? F de L0 é alfa vezes menos beta sobre alfa ao quadrado, mais 2 beta vezes menos beta sobre alfa, mais gama, que é igual a beta ao quadrado sobre alfa, mais menos 2 beta ao quadrado sobre alfa, isso aqui dá exatamente menos beta ao quadrado. Alfa gama menos beta quadrado sobre alfa. Então, distância de P0 até R é raiz quadrada de alfa gama menos beta quadrado sobre alfa. Ah, professor, mas aí você me complica a vida, né? Porque vou ter que calcular alfa, uma coisa gigante ali. Beta é outra coisa gigante. Gama, então, pior ainda. Então, quando você troca essas coisas por números, as contas ficam um pouco mais fáceis, porque você não vai guardar lá x1 menos x0, você vai guardar o resultado daquele número lá. Né? Mas enfim, você queria uma forma para a distância, aqui está a forma da distância. Distância de um ponto P0 até uma reta R, é simplesmente fazer aquela conta ali e ver que alfa, beta e gama só depende de caras que envolvem ou a reta ou o ponto.